No Brasil, a dor tem senha. E o pior é que o número nunca chega na sua vez. Aqui, a esperança tem gosto de café frio em copo de isopor, tomado em um corredor de hospital público, onde o tempo parece morrer devagar. A cada gemido, a cada respiração cansada, nasce uma nova estatística, e o Estado, impassível, apenas observa. O Sistema Único de Saúde, orgulho de quem nunca precisou dele, foi criado com uma promessa bonita: saúde gratuita e universal para todos. Mas na prática, virou um espelho rachado onde o reflexo da desigualdade se vê com clareza brutal. É o Brasil onde o pobre paga caro por aquilo que deveria ser direito. Onde o corpo adoece duas vezes, primeiro pela doença, depois pelo abandono. Você entra na fila do SUS e descobre que o tempo é o remédio mais caro. Consulta com o especialista? Só daqui a 8 meses. Exame urgente? Talvez no próximo governo. E remédio gratuito? Se sobrar. Enquanto isso, clínicas particulares florescem como igrejas prometendo milagres pagos em 12 vezes no cartão. Quem tem dinheiro, cura-se rápido. Quem não tem, aprende a conviver com a dor. Nos corredores do SUS, os olhos das pessoas dizem o que as estatísticas escondem. O desespero virou rotina. Uma mãe chora com o filho febril no colo. Um idoso espera atendimento há horas. Um médico, exausto, tenta fazer milagre com um estetoscópio e fé. E lá fora, os discursos continuam bonitos. Saúde é prioridade, dizem os que jamais enfrentaram uma triagem às 3 da manhã. Estamos investindo, declaram os que jamais dividiram um leito com um estranho. Mas a verdade é simples e cruel. O SUS é o espelho de um país que aprendeu a sobreviver na dor. Um sistema que nasceu para salvar, mas que hoje sobrevive entubado, respirando por aparelhos, sustentado por profissionais heróis e pacientes sobreviventes. A cada corredor lotado, a cada ambulância sem vaga, a cada remédio que falta, o Brasil revela sua ferida mais aberta. A vida por aqui sempre vale menos do que deveria. E o mais triste, o brasileiro aprendeu a agradecer quando o mínimo funciona. Aplaude o médico que o atende, como se a atenção fosse um favor. E reza para que o próximo não morra antes da vez. No país onde o remédio é luxo e a dor é rotina, depender do SUS virou uma prova de resistência. Uma maratona onde poucos cruzam a linha de chegada sem cicatrizes. O SUS nasceu de um sonho. Um sonho de igualdade, de cuidado, de justiça. Um daqueles sonhos que só um país em recuperação de ditadura poderia ter. Um sistema que garantisse saúde universal, gratuita e digna para todos os brasileiros. Bonito no papel, heróico no discurso, mas frágil demais para sobreviver à realidade. Lá em 1988, quando a Constituição prometeu que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o povo acreditou. Afinal, depois de anos de silêncio e repressão, quem não acreditaria em uma promessa de cuidado? Mas o tempo mostrou que o Brasil sabe fazer leis perfeitas e orçamentos miseráveis. A engrenagem do SUS começou a girar com falta de combustível e nunca mais parou de engasgar. O sistema nasceu gigante, mas foi alimentado com migalhas. Os recursos nunca acompanharam a demanda e o resultado foi inevitável. Um corpo enorme, com órgãos vitais falhando. Hospitais sucateados, filas intermináveis, médicos sobrecarregados e uma população que precisa escolher entre esperar ou morrer. Nos bastidores, o SUS se tornou palco de um teatro cruel. Governos cortam verbas enquanto inauguram alas novas apenas para fotos de campanha. Políticos discursam sobre humanização enquanto desviam o dinheiro que deveria pagar gaze, luvas e oxigênio. A saúde pública virou uma vitrine eleitoral e o povo, figurante de luxo de um espetáculo trágico. Quem realmente usa o SUS conhece a coreografia. Primeiro, madrugar na fila. Depois, esperar por uma senha que não chega. E por fim, rezar para o sistema não cair, para o médico não faltar, para o remédio não acabar. Porque no Brasil, até a dor precisa ter paciência. Mas o problema não é só o dinheiro que falta. É o descaso que sobra.
Enquanto as clínicas particulares multiplicam lucros, o SUS luta para existir. Quem tem plano de saúde enxerga o sistema público de longe, com um misto de pena e indiferença, até o dia em que precisa dele. E quando precisa, descobre o inferno que a maioria já vive há décadas. A ironia é que o SUS ainda é o que impede o caos total. Mesmo respirando por aparelhos, ele é o último fio que segura milhões de vidas. É ele quem vacina, quem atende emergências, quem garante partos, quem socorre desastres, quem segura o país quando o resto desaba. Mas essa resistência tem um preço, pago com cansaço, sangue e esperança. O sistema foi feito para todos, mas serve a poucos. Não porque falhou na ideia, mas porque o país falhou com ele. O SUS é o retrato de um Brasil que promete direitos universais, mas entrega sobrevivência seletiva, onde a sorte de viver depende do CEP, da cidade, do humor do prefeito e do estoque de dipirona. E no final, o sonho de igualdade vira uma piada amarga, contada entre corredores lotados. Porque aqui, no país da desigualdade crônica, até o direito à saúde é uma questão de privilégio. O SUS é o pulmão de um gigante cansado. E o Brasil, teimoso, continua fingindo que ele respira bem. A fila do SUS não é apenas uma fila. É um mapa do Brasil desenhado em corpos cansados. Cada pessoa ali é um retrato da desigualdade. E cada senha chamada é uma lembrança cruel de que a justiça social, por aqui, ainda é uma promessa esquecida. Porque no Brasil, até a dor tem classe social. Quem nasce rico sente dor em um quarto climatizado, com lençóis brancos e um médico sorridente dizendo: vai ficar tudo bem. Quem nasce pobre sente dor em uma cadeira de plástico, olhando para um relógio que parece zombar do tempo que não passa. No SUS, a fila não mede apenas quem chegou primeiro. Mede quem nasceu no lugar errado, quem ganha pouco demais, quem vive longe demais. É uma linha invisível que separa os que esperam atendimento dos que esperam um milagre. No interior do país, há cidades que possuem apenas um médico para milhares de pessoas. Em outras, o hospital mais próximo fica a horas de distância. E o transporte, quando existe, é uma ambulância velha que precisa rezar antes de ligar. Enquanto isso, nas capitais, os corredores lotam, os leitos acabam e os profissionais da saúde se tornam soldados de uma guerra sem armamento. A desigualdade dentro do SUS é tão profunda que parece ter sido planejada. Os ricos falam sobre problemas no sistema, mas nunca enfrentam o cheiro de antisséptico e suor que domina as enfermarias públicas. Para eles, o SUS é apenas uma manchete, não uma experiência. Já os pobres vivem o sistema como quem enfrenta uma selva, com medo, coragem e resignação. Nos postos de saúde, mães seguram fichas como se fossem bilhetes de loteria. Cada consulta marcada é uma vitória. Cada exame realizado é um milagre. Mas o tempo não perdoa. E muitas vezes, quando o resultado finalmente chega, já é tarde demais. A fila não cura, apenas adia o sofrimento. É nesse abismo entre ricos e pobres que o SUS tenta sobreviver. De um lado, um Estado que investe pouco. Do outro, uma população que depende muito. E no meio, profissionais que se desdobram, improvisam e transformam carência em heroísmo. Mas até os heróis cansam. O mais cruel é que a desigualdade não é um erro do sistema, é parte dele. O SUS nasceu para corrigir a injustiça, mas foi construído dentro de um país que lucra com ela. Enquanto o pobre espera atendimento, o rico lucra com o plano de saúde. Enquanto o hospital público colapsa, a clínica particular se expande. É a economia da dor funcionando perfeitamente. E a fila, essa entidade onipresente, continua crescendo. Cada nova senha é uma história de abandono. Cada próximo é um lembrete de que no Brasil, a espera pela cura é também uma lição de desigualdade. Aqui, quem adoece sem dinheiro descobre que o corpo é político e que a sobrevivência muitas vezes é uma forma de resistência.
No país do jeitinho, o SUS virou o espelho mais cruel do que somos. Um povo que aprendeu a esperar, mesmo quando o tempo mata. Porque, no fim, o maior sintoma da desigualdade brasileira é esse: um país onde a saúde é direito, mas o privilégio é ser atendido. Por trás de cada paciente exausto, há um profissional de saúde esgotado. Por trás de cada atendimento improvisado, há um médico, uma enfermeira, um técnico, tentando fazer milagre com o que resta. O SUS, antes de ser um sistema, é uma rede de gente. E essa rede está esticada até o limite, sustentando um país inteiro com fios de cansaço e esperança. Nos plantões, a madrugada é longa e silenciosa. Os corredores cheiram a desinfetante e desespero. Há olheiras mais profundas que feridas, e mãos que tremem não de medo, mas de exaustão. Médicos, enfermeiros e técnicos lutam contra o tempo, contra a falta de recursos e contra a própria impotência. Porque às vezes o que falta não é conhecimento, é material, é estrutura, é apoio. O profissional do SUS é uma mistura rara de vocação e sobrevivência. Muitos seguem por amor ao que fazem, outros porque não têm escolha, mas todos enfrentam o mesmo dilema: trabalhar em um sistema que os admira em discursos, mas os abandona na prática. Enquanto os políticos os chamam de heróis, o Estado os trata como peças descartáveis. Durante a pandemia, o mundo inteiro viu o que o SUS é capaz de fazer com o pouco que tem. E foi ali que o Brasil revelou sua maior contradição. Aplaudia os profissionais nas janelas, mas cortava verbas nos bastidores. Chamava-os de anjos, mas os deixava sem EPIs, sem leitos, sem descanso. Heróis de jaleco, mas sem escudo. Em muitos hospitais, o salário atrasa. Os plantões dobram. Os turnos viram noites em claro e o burnout se torna rotina. Há quem chore escondido no banheiro entre um atendimento e outro. Há quem desista, quem mude de profissão, quem perca a fé. Mas há também quem continue, teimosamente, acreditando que salvar vidas ainda vale a pena. E são esses profissionais que mantêm o SUS respirando. Não é o governo, não são as leis, nem os discursos. É o olhar cansado da enfermeira que troca um curativo com carinho. É o médico que atende além do horário. É o técnico que segura a mão do paciente enquanto o monitor apita. Eles são a alma de um sistema que o Estado insiste em deixar morrer. O drama é silencioso. Não está nas manchetes, nem nas propagandas do Ministério da Saúde. Está nos bastidores. Nas pausas inexistentes, nas lágrimas engolidas, na frustração de saber o que fazer, mas não poder fazer por falta de estrutura. Porque o SUS não colapsou de uma vez. Ele desaba aos poucos, sustentado por pessoas que se recusam a soltar. E enquanto o país dorme, eles continuam, de jaleco, máscara e coragem, remendando o que resta de um sistema que insiste em sobreviver. São eles que fazem o impossível parecer rotina e o caos parecer normal. Mas até os heróis cansam. E quando eles caem, o sistema cai junto. Porque o SUS não é uma máquina, é um coração coletivo. E esse coração, batendo fraco, continua sustentando o impossível. Dia após dia, plantão após plantão, lágrima após lágrima. A dor no Brasil tem preço. E quanto mais o SUS sangra, mais o mercado da saúde enriquece. É o milagre da privatização emocional, transformar o desespero em oportunidade de negócio. Enquanto o hospital público fecha as portas, o plano de saúde abre promoções. Enquanto o posto de atendimento perde verba, a clínica particular inaugura mais uma unidade premium. A lógica é simples e cruel. Onde o Estado falha, o mercado lucra. O cidadão cansado de esperar descobre uma solução tentadora. Por apenas R$ 399 por mês, você terá acesso a médicos particulares, exames rápidos e conforto garantido. Mas o que ele não vê é a armadilha. Porque no fundo está pagando para fugir do próprio direito. Está comprando o que o Estado prometeu e nunca entregou. O sistema privado cresce como erva daninha nas rachaduras do SUS.
E quanto pior a saúde pública fica, mais forte o mercado se torna. É um ciclo perfeito para quem lucra com o sofrimento. O SUS mal financiado não é um acidente, é uma estratégia. Um SUS que funcione ameaça negócios bilionários. Um SUS eficiente reduz clientes. E num país onde o lucro fala mais alto que a compaixão, a dor precisa continuar sendo um bom investimento. Planos de saúde se vendem como segurança, mas praticam exclusão. Anunciam cobertura completa, até o momento em que você precisa usá-los. Aí surgem as letras miúdas, as negativas de exame, as carências infinitas, e no final, o que resta é o mesmo destino, o pronto-socorro do SUS. O mesmo corredor, a mesma fila, o mesmo sistema que o mercado insiste em desmoralizar, mas depende dele para sobreviver. Porque quando o paciente em um hospital particular precisa de um transplante, de um medicamento caríssimo ou de um leito de UTI que o plano não cobre, adivinha para onde ele vai? Para o SUS. Sempre para o SUS. O sistema público é o paraquedas de emergência de quem acreditou no mito da saúde privada. Mas ninguém quer falar sobre isso. É mais fácil vender a ilusão da liberdade de escolha do que admitir a falência do coletivo. E o brasileiro, exausto e sem tempo, aceita. Assina o contrato, aperta o cartão e compra o direito de não sofrer tanto, até o dia em que o boleto vence antes da cura. Enquanto isso, as indústrias farmacêuticas seguem ditando o ritmo. Remédios sobem de preço como se fossem joias raras. Consultas viram produtos de luxo. E o corpo humano, cada vez mais, é tratado como um negócio com prazo de validade. O SUS, apesar de suas falhas, ainda é o último espaço onde a saúde não é mercadoria. Mas o que acontece quando até ele começa a ser corroído pela lógica do lucro? Nasce o pior dos mundos, um sistema público que age como empresa e esquece que lida com vidas. É o Brasil onde se cura quem pode pagar e se consola quem não pode. Onde o sofrimento é marketing, a esperança é produto e a cura é privilégio. E quanto mais as pessoas perdem a fé no SUS, mais o mercado sorri. Porque no final, a dor dos pobres é o investimento mais seguro do país. A fila da saúde pública não é um lugar, é um modo de vida. Quem depende do SUS aprende a viver em espera constante. Espera por consulta, espera por exame, espera por vaga, espera por notícia. É uma existência em pausa, onde o tempo se arrasta e o corpo se acostuma com a dor. No começo, há esperança. Você acorda cedo, chega ao posto de saúde antes do sol nascer, encara o portão fechado e diz a si mesmo: hoje vai dar certo. Mas o relógio gira, a fila cresce, o servidor avisa que o médico faltou e hoje vai dar certo vira, talvez mês que vem. Assim nasce o ciclo invisível da espera. A cada tentativa frustrada, um pouco da fé se desgasta. As pessoas começam a decorar rostos, nomes, histórias. A fila vira uma comunidade de sobreviventes, unida pela paciência e pela dor. Ali, as conversas são sempre as mesmas. Faz um ano que espero o resultado. Disseram que o exame vai chegar. Mandaram eu voltar depois das eleições. O tempo vira um inimigo silencioso. E o descaso, uma rotina. Dentro dos hospitais, o cenário é outro tipo de inferno. Cadeiras improvisadas viram leitos, macas se acumulam nos corredores, ventiladores quebrados tentam aliviar o calor. E entre um gemido e outro, há sempre alguém murmurando uma prece. Não por milagre, mas por atendimento. Muitos chegam fracos, outros desmaiam esperando. Crianças dormem no colo das mães, idosos tentam resistir sentados por horas. A dor ali não tem hierarquia, é democrática. E o SUS, sem força para atender a todos, tenta apagar incêndios com baldes de esperança. Há também os que não voltam, os que morrem esperando, histórias que se perdem no meio das estatísticas frias. Óbito em fila de regulação é o nome técnico, mas na prática significa que o Estado desistiu antes do paciente. E mesmo assim, o brasileiro continua acreditando, porque no fundo não há outra opção. A saúde privada é inalcançável,
E o SUS, por mais precário que seja, ainda é o único caminho. O povo resiste, porque aprendeu a sobreviver onde o sistema falha. Aprendeu a esperar sentado, a sorrir com dor, a agradecer quando é atendido, a transformar a humilhação em rotina. O mais cruel é que essa espera não é vista como tragédia. Vira normalidade, vira parte da paisagem social. Jornalistas filmam, políticos prometem, e no dia seguinte tudo volta ao mesmo. O problema é sempre empurrado para amanhã, e o amanhã nunca chega. Quem depende do SUS vive com o relógio quebrado. Cada consulta é uma vitória, cada exame entregue é quase um prêmio. Mas por trás de cada conquista, há uma verdade incômoda. A saúde pública brasileira não trata o cidadão como paciente. Trata como sobrevivente. E nessa rotina de espera e resignação, o Brasil revela o que realmente é. Um país onde a dor tem fila, o sofrimento tem senha e a esperança, prazo de validade. Onde viver é resistir e depender do SUS é apostar contra o tempo. O SUS não é apenas um sistema de saúde. É o espelho de um país inteiro. E o reflexo que ele mostra é incômodo. Um Brasil cansado, desigual e doente. Não doente apenas no corpo, mas na alma. Porque aqui a doença não começa no hospital. Começa na política, na corrupção, no descaso. Cada fila lotada é o sintoma de um governo que trata o povo como estatística. Cada hospital sucateado é a prova viva de que a saúde pública sempre foi um campo de batalha política. E cada remédio que falta é a lembrança de que, para quem está no poder, a dor do povo nunca é urgente. O SUS reflete o Brasil como ele é. Uma estrutura feita para sobreviver, não para funcionar. Um corpo público cheio de remendos, sustentado por profissionais heróicos e uma população resignada. Mas o que mais dói não é o caos, é a normalização do caos. O fato de todos já aceitarem o absurdo como rotina, porque quando a tragédia vira hábito, o país adoece de vez. Nos discursos, a saúde é prioridade. Na prática, é moeda de troca. A cada eleição, prometem hospitais novos, mutirões, reformas, remédios gratuitos. Mas quando as urnas se fecham, o investimento some, o dinheiro evapora e o povo volta para a fila. É um ciclo vicioso, o sofrimento como combustível político. O resultado é um país onde a dor é institucionalizada, onde a espera faz parte do tratamento, onde a fé é a principal anestesia. E o SUS, que nasceu para garantir dignidade, se transforma num monumento ao improviso. Um gigante cansado, respirando por aparelhos, sustentado por quem ainda acredita que cuidar vale a pena. O mais irônico é que o SUS mostra tanto o pior quanto o melhor do Brasil. Mostra a corrupção, o abandono e o egoísmo. Mas também mostra solidariedade, coragem e humanidade. Em cada médico que não desiste, em cada enfermeira que trabalha dobrado, em cada paciente que agradece mesmo na dor, o Brasil ainda pulsa, ainda respira, ainda acredita. Mas acreditar não basta. Um país que não investe em saúde adoece em silêncio. A desigualdade vira febre, a miséria vira infecção e o descaso vira epidemia. E ninguém está imune. Nem os ricos, nem os que acreditam estar protegidos por planos e privilégios. Porque, no fim, todo o sistema entra em colapso quando a base desaba. O SUS é o termômetro moral do Brasil. E ele está em febre alta há muito tempo. Enquanto os poderosos dormem tranquilos, há milhões de brasileiros lutando por oxigênio, por remédio, por um leito, por dignidade. E cada vida perdida não é apenas uma estatística. É um grito abafado de um país que esqueceu o valor da compaixão. Depender do SUS é depender de um sistema que resiste, mas sangra. É confiar em um Estado que promete, mas falha. É acreditar em um direito que, no Brasil, continua sendo tratado como favor. E talvez, no fim, essa seja a doença mais grave de todas. A de um país que aprendeu a sobreviver à dor, em vez de curá-la. O Brasil adoeceu e nem percebeu. O vírus mais perigoso não está nos hospitais. Está nos gabinetes,
nos discursos, na indiferença. Enquanto o povo agoniza em filas que nunca andam, o poder segue alheio, discutindo orçamentos como quem joga dominó. E a vida aqui vale o que sobra no final do mês. O SUS, que deveria ser símbolo de justiça social, virou um espelho quebrado onde o país se enxerga mutilado, fragmentado entre os que podem pagar pela cura e os que pagam com a própria saúde. No país da gambiarra, o SUS é o remendo mais nobre, um milagre que insiste em acontecer todos os dias, mesmo que o Estado o trate como fardo. Cada atendimento é uma vitória contra o colapso. Cada vida salva é uma afronta ao abandono. Mas o preço dessa resistência é alto. Desgaste, cansaço, desumanização. E o povo, cansado de esperar, aprendeu a se conformar com o pouco. Como se o direito à vida fosse um luxo. O brasileiro aprendeu a agradecer por não morrer. Aprendeu a comemorar quando o exame sai só com um mês de atraso. Aprendeu a ver a dor do outro como parte da paisagem. É a doença invisível da nação. A anestesia coletiva. A capacidade de se adaptar à tragédia, de normalizar o que jamais deveria ser normal. O SUS sobrevive, não porque o Estado quer, mas porque o povo precisa. É o último resquício de humanidade em um país que esqueceu o que é cuidar. O sistema continua de pé graças aos profissionais que resistem, aos pacientes que persistem e aos poucos que ainda acreditam que saúde não é mercadoria. É dignidade. Mas até quando? Até quando o Brasil vai tratar a vida como gasto? Até quando a dor vai ser estatística? Até quando o remédio vai ser promessa e o hospital um cenário de guerra? Um país que não cura seus doentes, adoece a própria alma. E aqui, a infecção já se espalhou há muito tempo. Depender do SUS é depender de uma estrutura que luta contra o próprio colapso. É ter fé em algo que sobrevive apesar de tudo. É saber que mesmo entre as ruínas, ainda há quem não desista de cuidar. Mas é também entender a crueldade de um sistema que precisa de heróis porque não tem gestores, de milagres porque não tem investimento, de fé porque perdeu a razão. O SUS é o retrato do Brasil que resiste, ferido, cansado, mas vivo. Um país que ainda pulsa entre o caos e a esperança. Mas enquanto o Estado tratar a saúde como despesa, o povo continuará pagando com o que tem de mais caro, o tempo e a vida. Porque no fim, depender do SUS é mais do que depender de um sistema. É depender de um país que ainda não aprendeu a cuidar de si mesmo. E essa talvez seja a maior pena de todas.